Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai desvendar um tema que costuma gerar muita dúvida: o registro de títulos e documentos e de pessoas jurídicas, o famoso RTDPJ. Nosso objetivo aqui é entender os fundamentos e, principalmente, saber quem precisa passar por esse registro. E para guiar nossa conversa, esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. A gente vai seguir mais especificamente o caderno 1, que trata justamente dos fundamentos e atribuições do RCPJ. Então, vamos lá. Nosso roteiro de hoje tem 6 paradas estratégicas. A gente começa no que a gente está chamando de o labirinto dos registros. Depois, vamos encontrar a chave mestra para decifrar tudo. Em seguida, vamos explorar os caminhos do RCPJ, aprender a desviar das armadilhas e passagens secretas, conhecer o guardião do registro e, para fechar com chave de ouro, a gente vai traçar um mapa para aprovação. Pois é, a grande questão que tira o sono de muita gente é essa aí: associação, cooperativa, sociedade de advogados, cada uma tem um lugar certo para ser registrada. Parece confuso, né? Mas a promessa é que ao final da nossa conversa, esse caminho vai estar totalmente claro. E agora, vamos entrar oficialmente nesse labirinto. De primeira, o mundo do registro de pessoas jurídicas pode parecer um emaranhado de regras sem fim. Mas, como o professor Lessa bem aponta, existe uma lógica muito clara que guia cada passo. E é isso que a gente vai descobrir. Basicamente, dentro desse labirinto, existem dois caminhos principais. De um lado, a gente tem o RCPJ, o Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Pensa nele como o berço das entidades civis, aquelas que não têm um caráter empresarial. Do outro lado, a gente tem a Junta Comercial, que é a casa dos empresários e das sociedades empresariais. O grande desafio, então, é saber qual porta abrir. Exato. E para não errar a porta, a gente precisa de uma chave mestra. E essa chave é um conceito fundamental do direito que, olha, resolve praticamente todo esse quebra-cabeça: a teoria da empresa. E aqui está ela, a teoria da empresa, lá no artigo 982 do Código Civil. E como o professor Lessa sempre reforça, essa é a chave de tudo. Ela mostra que a diferença fundamental entre uma entidade e outra não é se ela busca o lucro ou não. O ponto central é a forma, o modo de produção, como a atividade é organizada. E esse slide ilustra isso perfeitamente. Uma sociedade simples, que a gente registra no RCPJ, tem o foco na atividade intelectual dos sócios. Um bom exemplo é um consultório com 2 ou 3 médicos. A atividade depende deles. Já a sociedade empresária, que vai para a junta comercial, o foco muda para a organização dos fatores de produção: capital, mão de obra, tecnologia. Pensa num grande hospital com vários setores, equipamentos. O foco não está mais na pessoa do médico, mas na estrutura da empresa. Então, é isso. Esse é o ponto que a gente precisa gravar, porque é uma pegadinha clássica de prova. Muita atenção, as duas podem ter lucro. A virada de chave, o que define para onde vai, é a palavra organização. Se a atividade depende da organização de fatores, é empresária e vai para a junta. Se ela depende da atuação pessoal e intelectual dos sócios, aí ela é simples e vai para o RCPJ. Ótimo! Agora que a gente tem a chave mestra em mãos, fica muito mais fácil. Vamos então explorar os caminhos específicos dentro do RCPJ. Afinal, quem são as entidades que nascem nesse registro? A resposta está na Lei de Registros Públicos, lá no artigo 114. O RCPJ é o lugar onde nascem as associações, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e, claro, a sociedade simples, que a gente acabou de entender. E a lei ainda inclui na lista os atos constitutivos de jornais e outras oficinas impressoras. E aqui tem um detalhe que é pura mágica jurídica. O registro num RCPJ não é só para avisar que a entidade existe. Ele é constitutivo. O que isso quer dizer? Que é o ato do registro que, de fato, dá vida à pessoa jurídica. Antes de registrar, ela é só um projeto no papel, um ente despersonalizado, sem existência legal própria. Muito bem, regras gerais entendidas, agora a gente precisa se preparar para a parte mais traiçoeira do labirinto. São as exceções, aquelas armadilhas de concurso que todo mundo precisa dominar para não cair. E já vamos começar com a primeira grande armadilha. Pela teoria que a gente acabou de ver, a cooperativa é, por definição legal, uma sociedade simples. Então a lógica grita: registra no RCPJ, certo? Mas será que é isso mesmo? E a resposta é não! É aqui que o jogo fica interessante. A lei
cria exceções. Embora a cooperativa seja, sim, uma sociedade simples, uma lei específica manda registrar na junta comercial. A mesma coisa acontece com a sociedade de advogados. Por natureza, é uma sociedade simples, mas o estatuto da OAB determina que o registro seja feito na própria OAB. São as verdadeiras passagens secretas desse labirinto. Perfeito! Depois de desviar das armadilhas, nosso foco agora vai para a figura central desse processo todo, o oficial do RCPJ. Ele é o verdadeiro guardião que analisa e dá validade a esses registros. E o trabalho desse oficial não é simples. É um processo bem criterioso chamado de qualificação registral. Funciona assim: ele recebe o documento de constituição, faz uma análise jurídica detalhada para ver se está tudo de acordo com a lei e com os requisitos do Código Civil. Só depois dessa checagem, ele decide se aprova o registro ou se emite uma nota pedindo as correções necessárias. Exato, não é uma análise superficial. Para cada tipo de entidade, existe um checklist. Nas associações, o oficial confere os itens do artigo 54. Nas sociedades simples, o artigo 997. E aqui, um ponto de atenção máxima: as fundações. O registro de uma fundação depende obrigatoriamente da aprovação prévia do Ministério Público. Sem o ok do MP, o registro simplesmente não acontece. Chegamos na nossa reta final. Agora é hora de juntar todas as peças, consolidar o que a gente viu e criar aquele mapa mental bem claro e objetivo focado em memorizar o que realmente importa para o sucesso na prova. Vamos direto ao ponto com as regras de ouro. Primeira, a natureza do registro é constitutiva, ou seja, cria a pessoa jurídica. Segunda, o RCPJ é a casa das sociedades simples, associações e fundações. Terceira, a junta comercial cuida das sociedades empresariais e daquela exceção importante, as cooperativas. E quarta, a OAB cuida da sua exceção, as sociedades de advogados. Simples e direto. E essa frase, que está no material do professor Lessa, é simplesmente perfeita para fixar a ideia. Pensa assim: a junta comercial é o universo do empresário, do negócio. O RCPJ, por outro lado, é o universo da sociedade civil organizada, do mundo não empresarial. E, para fechar, as palavras-chave que podem resolver uma questão de prova. A teoria jurídica principal, teoria da empresa. O conceito que define o caminho, organização. A exceção que não pode ser esquecida, fundações precisam da aprovação prévia do Ministério Público. E a plataforma tecnológica que centraliza tudo isso hoje é a Central RTPJ Brasil. Fica aqui então uma reflexão final. O oficial da RCPJ está longe de ser um mero burocrata. Ele é, na verdade, esse guardião que pega a vontade de um grupo de pessoas de se unir por uma causa e transforma isso em uma realidade jurídica, com direitos e deveres. No fundo, é ele quem dá vida à sociedade civil organizada. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Todos os direitos reservados. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.